A correria aqui impediu eu responder muitos de vocês. Tá todo mundo me enviando a questão do clipe da nossa irmã Cassiane, lançou uma música nova e fez um clipe que tem sido denunciado pelas redes sociais, por movimentos, né, cristãos e não cristãos que lutam contra a questão da violência doméstica, o abuso sexual e tal. E as pessoas afirmam, né, que esse clipe é um tipo de romantização religiosa à violência doméstica. O lema do nosso projeto e o lema do nosso enfrentamento é justamente esse, né? Nem todo pecado é um crime, mas tudo que é um crime a igreja não pode tratar de maneira reducionista apenas como um pecado. A situação em si, a gente precisa avaliar alguns pontos. Assim, eu não creio, eu respeito profundamente o trabalho da Cassiane. Há um lastro, há um histórico, né? Você pega mulheres ali como Fernanda Brum e você vai ver o histórico de engajamento, de postura e elas são amigas e tal. Então, eu não acredito que seja uma apologia. A gente precisa refletir alguns pontos. Eu creio que a ênfase do clipe não é a romantização, né, da violência. Eu creio que é inadequada a abordagem, eu vou chegar nela daqui a pouco, mas ali a ênfase é o poder de Deus. O poder de Deus pode sim transformar uma situação como aquela, mesmo que ela seja configurada também como um crime. Todo crime precisa de ser denunciado, mas o poder de Deus, que é a ênfase, eu acredito, dessa obra produzida, é que o poder de Deus pode atuar dentro de um casamento, numa situação de abuso como essa. Então, mesmo que a denúncia seja feita, o poder de Deus pode transformar um homem como aquele. Uma coisa é uma romantização dentro de uma estrutura cristã, onde os cônjuges são convertidos ao Senhor. Uma coisa você tem que denunciar tanto a violência cometida pelo um crente quanto pelo não crente. Mas é aquilo que a gente sempre fala. Não podemos cobrar vida de um homem morto e nem tolerar a morte de um homem vivo. Então, um homem sem Deus produz situações como essa. Acho que é mais calamitoso a nossa tolerância como povo de Deus a situações assim, dentro de uma estrutura familiar já cristã, né? Mas voltando ao clipe, eu não creio que seja intencionalmente uma apologia. A ênfase ali foi inadequado. Acho que há um reducionismo, não se prestou atenção no tempo histórico que nós estamos vivendo, e nisso a própria Cassiane acabou de se manifestar, foi humilde, né, em reconhecer, onde a sociedade transicionou e automaticamente a igreja tem que transicionar e tem que posicionar diante de situações como essa. Que nesse caso eu não acho que é intencional. Eu acho que a ênfase foi o poder de Deus transformando um abusador. Porém, o outro ponto aqui que nos confronta como povo de Deus é a tratativa numa situação de abuso. É o modo operandi da religião, considerar esse tipo de violência apenas um ato pecaminoso. E nós apelamos ao poder de Deus. Então, como mulheres, e a Cassiane como uma mulher, eu não creio que houve uma intencionalidade. Mas a igreja como um todo, nós pastores, e principalmente como homens, nós tratamos essa situação, nós abordamos essa situação apenas pela perspectiva bíblica, afirmando que uma situação como essa é um pecado e a esposa precisa orar a Deus, clamar a Deus, que Deus pode transformar essa situação, o casamento dela e o marido abusador. Então, o tempo histórico, igreja, não tolera mais essa abordagem terapêutica, teológica, espiritualizada, culpabilizando responsabilidades morais e penais apenas como um pecado. Então nós precisamos ser humildes para fazer a transição. Pastores como eu e você que está me ouvindo precisam da coragem para fazer a transição, ensinar o povo,
dá poder ao povo e dá poder às mulheres. Por exemplo, a violência doméstica, o reverendo Augusto Nicodemos falou sobre isso, o pastor Jack, um amigo meu, falou sobre isso. Bater na esposa não é adultério, é pior que adultério. Então, a nossa religiosidade só permite o divórcio em caso de adultério, que é o que o texto narrado por Jesus diz. Mas a violência é adultério e é pior que adultério. Porque o cara transtorna a ordem bíblica. Por que a mulher tem direito ao divórcio numa questão de violência doméstica? Efésios 5. A ordem é: marido, ame sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E o reverendo Augusto Nicodemos se posiciona nisso. A violência, a agressão, é um tipo de repúdio, segundo o reverendo. Antes do ato de violência, houve o repúdio dentro. Alguma coisa se rompeu dentro. Então, nós, pastores, precisamos nos posicionar no seguinte ponto: violência doméstica, agressão física, autoriza a mulher, sim, biblicamente ao divórcio. Se a ordem de Efésios, capítulo 5, é ame a esposa como Cristo amou a igreja, Cristo não violentou sua igreja, não agride sua igreja. Então, é nesse texto que há radicalidade para essa postura. Ou você acha que se é a imoralidade sexual apenas que autoriza um divórcio, é porque você nunca viu o rosto de uma mulher espancada por um lunático, pelo marido lunático. Então, assim, olha, o meu marido quase me mata, o meu marido tá me matando. Ah, mas ele não te traiu, né? Aleluia, volta para casa, só continuar orando mais. Isso é um absurdo interpretativo. É uma forçação do texto e do próprio evangelho. Assim, se ele não te traiu, você é obrigado a tolerar a violência que ele comete contra ti. Quantas mulheres não morreram com essa pressão bíblica teológica equivocada? Violência doméstica é mais agressivo que o adultério, a traição sexual. E a gente precisa se posicionar. Esse é o tempo histórico da humildade da igreja, da humildade dos homens de Deus, das mulheres de Deus, não para distorcer o evangelho, mas para ampliar a aplicação, a interpretação correta do evangelho. Se Cristo disse que na imoralidade sexual cabe o divórcio, o que ele diria sobre a violência do marido cometido contra a esposa? É baseado na Bíblia toda que a gente pode fazer a aplicação autêntica, real, numa situação como essa. Porque, bem provavelmente, a violência não era um fator sociológico determinante na época de Jesus, por isso que não há referência direta à violência física cometida contra a mulher. Se fosse comum, Jesus Cristo teria se posicionado. Por exemplo, não há na Bíblia o texto que fala contra a pedofilia, mas nós sabemos que é uma aberração diante de Deus, porque a Bíblia toda dá a nós uma cosmovisão, uma capacidade para interpretar e aplicar. O uso de droga não está explicitamente proibido nas Sagradas Escrituras. E por que nós somos contra? Porque Deus é a favor da verdade, a favor da vida, a favor do que é funcional. E um casamento disfuncional baseado na violência que o marido comete contra a esposa, a gente não pode encontrar patrocínios bíblicos para validar a permanência da mulher dentro de um casamento que não é casamento. Existem divórcios legítimos, porque existem casamentos ilegítimos. Aqui eu não estou falando do homem sem Deus, que tem que ser denunciado, mas há uma tolerância para a conversão desse homem, porque ele não conhece a Deus. Mas eu acredito que a gente precisa mudar a abordagem. Tolerância zero para marido cristão que agride a esposa. Se a gente elevar o nível do que é um casamento, a gente evita o grande número de divórcios. Por que as pessoas estão divorciando muito? Porque a gente banalizou o significado do casamento. Casamento, Paulo estabeleceu em Efésios capítulo 5, que é uma manifestação.
É um protótipo da aliança de Cristo com o seu povo. Esse é o padrão do casamento. Nada mais, nada menos. Eu tenho que tratar a minha esposa a partir do reflexo de como Cristo trata a igreja. Esse é o padrão do homem de Deus, do homem que nasceu de novo. Então, imagina, eu sou um crente, eu sou um pastor, eu afirmo que eu nasci de novo, que eu tenho a Bíblia como meu manual e eu sou agressor da minha esposa. Eu perdi o direito. Ah, mas eu estou arrependido. Perdão não anula denúncia. E perdão não evita divórcio. A mulher pode te perdoar, mas ela vai te denunciar. Ela pode te perdoar, mas ela quer o divórcio. Ué, ela então não me perdoou? Perdão também não significa convívio absoluto. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ela pode te perdoar no coração dela e expressar para você esse perdão. Mas você perdeu, você precisa entender que você perdeu o direito de ser marido ao tratar ela de uma maneira diabólica, sendo que você se reconhece como um homem de Deus. E mulher, não tenha medo. Eu acredito que essa questão do clipe da Cassiane só veio trazer à tona um tempo histórico como esse, que é necessário uma curva de interpretação da vida, de interpretação da sociedade. A igreja, assim, ó, o lado negativo, o clipe todo é negativo. Eu só não vejo dolo da parte dela, mas o clipe é totalmente negativo porque essa é a interpretação religiosa da vida na maioria dos casos. Vamos orar mais. Deus vai fazer. E aquilo que está sendo cometido é um crime. É assim com pedofilia, a tolerância. Olha só, e aqui eu não estou falando mais do clipe, tá? Para você não conectar as coisas. A tolerância de pedófilos dentro da igreja. A tolerância de agressores físicos e agressores sexuais dentro da igreja, porque a gente quer tratar o crime como pecado. Então a gente está num tempo tão delicado que as pessoas estão chamando o pecado de erro e chamando o crime de pecado, quando a gente deveria discernir as coisas. E eu encerro aqui falando exatamente isso. Mulher se posicione, igreja se posicione, homem de Deus se posicione, pastor se posicione. Deus não criou suas filhas, Deus não criou a mulher para que ela seja experimento religioso para que o homem se arrependa. Tá? Teu marido te bate, teu marido te agride, pastor, não seja canalha. As filhas de Deus não é um teste, nem um experimento religioso para marido nenhum se arrepender. Porque se eu sou crente, eu devo ter o caráter de Cristo. Se eu sou um agressor de mulher afirmando ser crente, eu perco o direito de ser marido, irmão. Efésios 5, vamos ler o texto. Eu devo amar a minha mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, se eu agrido ela dizendo que eu sou crente, eu perdi o direito de ser marido. E nenhum pastor, nenhuma pastora, nenhum homem de Deus e nenhuma mulher de Deus pode forçar o texto para mentir e obrigar essa mulher a voltar ao convívio com esse agressor. Ela não é experimento para ele se arrepender. Que ele se arrependa longe dela, que ele se arrependa preso se ele está cometendo um crime. Ele pode se arrepender, ele pode ser um novo homem, mas ela não é obrigada mais a conviver com ele. A denúncia não anula o perdão. E a denúncia também, e o perdão também não anula a possibilidade de divórcio. E a gente precisa ser maduro, esse é o tempo de fazer a curva. Que Deus abençoe todos nós e que Deus nos conduza a um tempo maduro de mudança, em nome de Jesus, tá bom? E obrigado por vocês estarem me considerando uma referência nesses assuntos de confrontação, a questão da violência doméstica cometida sobre o silêncio da religião e a questão dos abusos sexuais, né? Então, obrigado pelo feedback, pela procura, por pedir para eu me posicionar, afirmando que a minha fala, a minha opinião seria importante para esse assunto tão delicado. E aqui eu venho honrar e manifestar o meu apoio a Cassiane como pessoa,
a humildade dela em se posicionar, em reconhecer, e a gravadora dela também se posicionou. Não conheço, né, num todo, não posso validar se é real ou não essa postura da gravadora, mas tiraram o vídeo do ar, já estão produzindo outro clipe. E olha o que aqui eu vou encerrar de verdade. Olha como é importante o posicionamento público. Isso é muito positivo, tá? Então a gente não pode menosprezar a timeline da Cassiane. Há um lastro, há um histórico, e ela não pode ser considerada como um apologista à questão da violência, sendo que a história dela não fala isso. Mas o positivo da questão é que o vídeo, em poucos dias de lançado, tinha mais ou menos 10 mil likes e mais de 40 mil dislikes. Então o povo está pensando, o povo está posicionado, o povo quer uma outra postura da igreja, uma postura mais protetiva para com os sofredores. É a ordem da nossa religião, cuidar dos pobres e dos órfãos, dos desamparados. É a ordem do Antigo Testamento, é a ordem do Novo Testamento. E essa pressão popular, o poder está com o povo. O povo pode mudar as coisas na igreja, o povo pode mudar as coisas na sociedade. Olha só, seu posicionamento fez a gravadora mudar de posicionamento e vão tirar um clipe do ar e vão refazer o clipe para resolver esse mal entendido, né, que favoreceu o poder de Deus sendo capaz de transformar a vida do pecador e ali, de alguma maneira, menosprezando o sofrimento de tantas mulheres que passam por isso todos os dias e são obrigados pela religião e pela fala pastoral majoritariamente. E aqui eu não estou sendo polêmico. De maneira majoritária, a postura pastoral perpetua o sofrimento das mulheres. Porque diante de situações em violências como essa relatadas no clipe, elas são devolvidas para casa para orar mais, para serem usadas como experimento da conversão do marido. Ore mais para o poder de Deus uma hora convertê-lo. E muitas mulheres, irmão, a gente está lidando muito com isso, a gente está na linha de frente da batalha. Mulheres e crianças sofrem com essa postura covarde da igreja, com essa postura covarde da religião, que coloca tudo na culpa do diabo. Vamos orar mais, vamos jejuar mais. Não, coragem, pastor. Pega na mão da vítima, vai na delegacia, faz a denúncia. O cara está arrependido, mas ele tem que pagar o boleto. Se a mulher quiser divorciar, é direito dela. Ele perdeu o direito de ser marido. Se ele for preso e tiver arrependido, ele tem pastor que vai visitar ele no presídio, mas essa é a postura. Olha só, filho, você cometeu um erro que é um crime e a justiça vai te prender. Tá arrependido? Tô. Eu tô cuidando da tua esposa ou da tua ex-esposa e dos teus filhos. Isso é evangelho. Você cuida da vítima e cuida do abusador, mas você precisa ter caráter cristocêntrico para encarar esse tipo de BO, para encarar esse tipo de boleto e se posicionar. Mas até então, até hoje, a narrativa da religião sempre favorece o agressor e o abusador. A religião cega trata o autor da violência como uma vítima da ação demoníaca do pecado na vida dele. Vamos orar. É seu pai, é seu avô, é seu pastor, é seu padre. Calma, vamos. Não, não tem essa. Não tem essa. A denúncia precisa ser feita, a postura precisa ser tomada em favor das vítimas. E os pastores precisam ter mais coragem. Olha só, além de filhas espirituais de Deus e do Evangelho, essas mulheres são nossas irmãs. É um dever moral nosso nos posicionar para defendê-las dentro dessas situações, tá? Que Deus abençoe a todos nós, que Deus continue prosperando a nossa vida e que, de fato, a gente aceite com a mansidão esse tempo histórico tão belo que está pressionando a igreja a se posicionar socialmente de uma maneira mais coerente, tá? Um beijo, amo vocês, tamo junto.